Naquele instante em que o choro do pequeno Davi ecoou pela sala de parto, Yude sentiu o mundo girar de maneira diferente. Não era o palco, não era a luz do estúdio, não era o calor do público. Era a vida se anunciando em sua forma mais frágil e, ao mesmo tempo, mais poderosa. Ser pai era agora uma realidade, e com ela veio um amor tão imenso que nenhuma canção, nenhum programa de televisão ou pregação poderia traduzir. Davi era o seu milagre. Uma promessa viva de que Deus ainda faz novas todas as coisas. Mas 8 dias depois, aquela alegria inicial seria desafiada. Na madrugada da terça-feira, Mila acordou assustada. Percebeu que a pele de Davi, antes rosada, ganhava um tom amarelado. Os olhinhos, mesmo fechados de sono, refletiam uma coloração incomum. O instinto materno falou mais alto, e o silêncio da casa foi interrompido pelas batidas apressadas do coração de 2 pais aflitos. Em menos de 1 hora estavam de volta à maternidade. A mesma onde tinham recebido a tão sonhada alta, agora parecia um cenário de incertezas. A médica foi clara. Davi apresentava sinais evidentes de icterícia. Embora comum em recém-nascidos, o nível da bilirrubina exigia cuidado, acompanhamento, talvez até dias de internação. Yude se calou. Enquanto os profissionais cuidavam do seu filho, ele caminhava em círculos pelo corredor branco do hospital. Cada passo parecia mais pesado. O artista famoso, o cantor de palco, o menino sorridente que encantou uma geração, agora era apenas um pai. Um pai que sentia medo. Medo real, cruel, despido de toda a fantasia. Foi naquele corredor frio, entre um quarto e outro, que ele sacou o celular, abriu as redes sociais e escreveu com os dedos trêmulos. Dentro do hospital as palavras se calam, mas os pensamentos gritam. E gritavam mesmo. Gritavam como uma oração desesperada, como um salmo rasgado em pranto. Ele não era mais o Yude da TV. Era o Yude que conhecia o chão do altar, o silêncio do quarto de oração, o joelho dobrado no banheiro para não acordar a casa. Era o Yude pai. E Davi, o seu maior presente, agora era também a sua maior dor. No fundo daquele hospital, Yude sentia o tempo se dobrar. Cada segundo longe do filho parecia uma eternidade. Lembrava-se das palavras ditas em cultos, dos testemunhos sobre milagres, e agora era ele que precisava de um. Enquanto os médicos explicavam os procedimentos, a luz azul do tratamento de fototerapia preenchia o quarto de Davi. Era como se o céu tivesse se feito presente naquela incubadora. E lá dentro, um bebê tão pequeno, tão indefeso, lutava em silêncio. E fora, do lado de fora do vidro, um pai tentava não desmoronar. Yude orava, chorava e escrevia. Ver meu filho internado tão pequeno me fez enxergar o tempo de outra forma. Mas como confiar no tempo, quando tudo parece desabar de uma vez? Como se não bastasse o drama familiar, havia ainda um processo jurídico pesando sobre ele. Uma audiência marcada para o dia seguinte. 5 milhões sendo cobrados por algo que ele não havia cometido. E então ele escreveu. É nesses momentos que tudo muda de perspectiva. Sim, porque quando se vê um filho preso a fios, com a pele amarela de uma condição médica, qualquer outro problema parece pequeno. E, ao mesmo tempo, tudo parece ameaçador. Na madrugada, sozinho no carro, Yude gravou um vídeo. Seus olhos estavam inchados, o rosto marcado pelas lágrimas. Atrás dele, a cidade dormia. Dentro dele, a alma gritava. Eu sou pai agora. Eu daria tudo para ver meu filho bem. E eu entendi que, no fundo, é assim que Deus olha para nós. Foram essas as palavras sussurradas. Ele abriu a Bíblia ali mesmo, no aplicativo do celular, e leu. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus, e não de nós. 2 Coríntios 4, 7. Era isso. Ele era um vaso de barro, frágil, quebrável.
Mas dentro dele havia um tesouro, a fé. A fé que não se explica, só se vive. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Salmo 34, 18. E naquela madrugada, o coração de Iude não poderia estar mais quebrantado. Ele olhava para cima, sem entender, mas confiando. Porque o amor por um filho é o espelho mais puro do amor de Deus. No dia seguinte, ele compareceu à audiência, os olhos vermelhos, a alma cansada, mas o espírito firmado. Não havia espaço para ódio, para raiva, para desejo de vingança. Hoje, escolho perdoar mais uma vez, perdoar aqueles que me feriram, que ainda tentam me abater. Não posso carregar mágoas enquanto carrego meu filho nos braços. A maturidade espiritual de um homem não se vê na vitória, mas na dor. E foi na dor que Iude se tornou ainda mais forte. Os seguidores, tocados pela sua sinceridade, começaram a interceder. As mensagens de apoio tomaram conta das redes sociais. A dor compartilhada se tornava mais leve. Enquanto isso, Davi reagia bem ao tratamento. O amarelo da pele foi se dissipando. Os olhinhos voltaram a brilhar. Cada sinal de melhora era um sopro de esperança. E Iude sabia. Aquilo não era apenas medicina, era milagre. No silêncio da UTI neonatal, ele entendeu algo ainda mais profundo. Às vezes, Deus permite que passemos pelo deserto para que possamos entender o valor da chuva. Nos braços do pai, Davi dormia. E com ele, os temores de uma noite longa demais. Dias depois, a alta foi autorizada. Iude e Mila voltaram para casa com o filho nos braços e uma nova percepção da vida. Tudo tinha mudado. Ele não era mais apenas um homem de fé. Era um homem que tinha visto a fé se tornar carne, choro, espera e alívio. E quando perguntaram a ele o que havia aprendido com tudo aquilo, ele respondeu com a voz embargada: Aprendi que o amor de Deus é como o amor de um pai vendo seu filho doente. Ele nunca sai de perto,